O irmão Kenneth Peterson recebeu uma certa ligação de um número desconhecido. A pessoa do outro lado da linha perguntou se ele teria um minuto para lhe dar atenção. Ele disse que sim. A pessoa disse para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E ele disse que sim. E a pessoa do outro lado citou para ele texto no livro de Apocalipse, capítulo 21, 3 ao 5, que ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas. E falou algumas palavras, pelo que Peterson falou para ele: eu já sou cristão. E ele disse: tudo bem, posso orar com você? E o irmão Peterson disse que sim. E ele orou pelo irmão Peterson. O irmão Peterson mais tarde disse que comparou esta palavra daquela pessoa do outro lado da linha com a voz de Deus, quando Deus chama o profeta Samuel. No livro de Samuel, capítulo de número 3, quando Deus fala por 3 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E ele pensa que é Eli, quando finalmente Eli orienta Samuel e Samuel volta lá e a voz de Deus mais uma vez disse: Samuel, e ele responde: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Deus até hoje continua a falar com o ser humano. Ele falou com Adão, ele falou com Abraão, ele falou com Noé, ele falou com Jó. Ele ainda hoje continua a falar com outras pessoas. Ele ainda fala conosco. E para falar conosco, muitas vezes, ele usa alguém para falar conosco. E usa-nos também para falar com alguém sobre ele, ou uma palavra da parte dele. Aí a minha pergunta para nós é: quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Ou quanto tempo faz que você não fala também de Deus para alguém? Às vezes Deus quer falar com alguém e ele quer usar você, ele quer usar a sua pessoa, assim como está me usando neste momento, para falar com você que ele tem propósito na sua vida, que ele tem um chamado muito lindo para você. Você já tem ouvido isso, não é a primeira, não é a segunda vez, mas várias vezes. E hoje ouve de uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, mas ele manda falar para você que ele tem pressa em usá-lo para fazer a sua vontade. A única coisa que ele requer de nós é que nós estejamos disponíveis para quando ele falar, nós disser, como disse Samuel: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos agora para o capítulo de número 19 de 1 Samuel. Ontem nós falamos que Saul estava com muito medo de Davi. E este medo era um sentimento de medo e inveja ao mesmo tempo. Sentimento de medo porque Deus era com Davi. E sentimento de inveja porque tudo aquilo que Deus tinha programado, Deus tinha para a vida de Saul estava sendo despejada de uma maneira poderosa na vida de Davi. Agora este homem invejoso e medroso, ele trama um plano mais uma vez para matar Davi. Mas aí Deus sempre coloca alguém em nosso caminho para fazer uma amizade conosco e nos livrar de grandes laços. O inimigo, ele sempre prepara um laço para o cristão, mas Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos guardar até que nós possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que o filho de Saul, Jonathan, tem uma amizade tão entrelaçada com Davi, e essa amizade faz com que haja juramento entre ambas a parte de um cuidar do outro. E a Bíblia diz que Jonatas começa a falar para Davi tudo quanto seu pai trama contra Davi. O texto bíblico diz que Davi mais uma vez toca a harpa. Lembra que ontem eu falei que o músico, que toca harpa para endemoniado corre risco de vida. Mais uma vez Davi toca sua harpa próximo de Saul e Saul encrava novamente aquela lança, em direção a Davi, e a Bíblia diz que Davi mais uma vez foge e aquela lança fica cravada na parede. Perto de inimigo, diz que olho no padre, olho na missa. Você já ouviu falar que gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, eu vou dizer uma frase aqui para você. O Saul, ele além de ser invejoso, ele era medroso e agora era um crente desviado. Perto de crente desviado é um perigo a gente estar. Eu vou falar algo para você, talvez até alguns me interpelem e me entendam mal.
crente desviado não merece confiança. Misericórdia, pesado demais. É verdade. Se ele traiu o próprio Deus, abandonando a Deus, quanto mais você, irmão e irmã, quanto mais nós. O crente desviado, ele não merece confiança. Se ele traiu, se ele abandonou o próprio Deus, olha, faz medo. O desviado Judas, quando o demônio entrou no seu coração, ele traiu Jesus. Saul, ele fez isso que vocês estão pensando aí, que eu estou falando aqui hoje. João Marcos, quando se desviou, abandonou a Paulo, abandonou a Timóteo. Aitofel, quando se desviou, foi coisa muito séria. Balaão, quando se desviou, fez o povo de Israel pecar. Arão, uma certa vez, se desviou, fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E um monte de gente na Bíblia. Então, essa praga de desviado é um perigo. Então, você que está desviado e assistiu esse vídeo, volte para Jesus. Volte para Jesus. Dê mais uma vez a sua cara a tapa e um voto de confiança no Senhor. Muito bem. Mais uma vez, Saul manda os soldados para a casa de Davi para matar Davi. A Bíblia diz que quando chega na casa de Davi, a sua esposa Mical tinha feito Davi fugir porque disse para ele, olha, meu pai está querendo matar-te, então vai embora porque senão amanhã tu vai ser um homem morto. E ele vai embora, ela pega uma imagem do lar. Eu mais uma vez aqui, quando falar imagem do lar, irmãos, é muito crente, irmão, não é poucos crentes que aceita Jesus e continua com a imagem do lar. O que é essa imagem do lar? Idolatria. Continua com a imagem dentro da sua casa. Alguma coisa voltado ao catolicismo e daí por diante. Deixa eu aproveitar aqui. Às vezes a gente aproveita esses ganchos para falar algumas verdades, algumas coisas e que nós precisamos entender. Eu conheci um irmão que a sua mãe aceitou Jesus. Mas quando ela aceita Jesus, ela tinha medo de jogar a santinha que ela tinha lá. E ela colocou debaixo da cama. Um dia ela foi para a igreja, para um culto. Deus tomou as cordas vocais do pregador e disse, há pessoas que têm uma imagem e tem medo de jogar fora quando aceita Jesus e pega aquela imagem e põe debaixo da cama. Aí ela disse, Deus descobriu. No outro dia ela pega aquelas imagens e joga lá debaixo do pé de bananeira. Aí mais uma vez ela vai para a igreja. Deus usa alguém que diz, olha, tem pessoas que têm medo e coloca debaixo da cama, depois vai e joga no pé de bananeira. Aí ela disse, Deus descobriu de novo. Aí chamou o filho dela e disse, Moacir, eu não aguento mais Deus falar tanto comigo. Eu tenho um monte de imagem aqui, quebra isso. E quebrou e jogou fora. Mas Mical, voltando para a Bíblia aqui, Mical tinha uma imagem do lar dentro da sua casa. Mas o que serviu aquela imagem? Só para isso que eu vou falar agora. A Bíblia diz que ela pega aquela imagem do lar, coloca dentro do quarto, em cima de uma coberta por cima. Os soldados vieram buscar Davi. Davi já tinha fugido porque Mical tinha mandado. E os soldados entram na casa dela. Ela disse, olha, Davi está doente. E colocou lá. Aí voltaram e disseram, Saul, Davi está doente. Saul disse, eu quero matá-lo mesmo assim. Traga ele na cama, mesmo doente. E quando chegou lá de novo, disseram, Davi, a tua filha Mical não era Davi, Não era Davi. Aí ele ficou nervoso com ela e falou um monte de coisa para ela, Mas tá bom, Davi já estava lá no deserto, escondido. Davi foge e ele vai buscar o profeta Samuel. Irmãos, eu acho muito interessante quando o crente está em apuro, ele procurar alguém mais crente do que ele. Irmão, eu gosto de conselhos de crente que são mais crentes do que eu. E como é que a gente sabe que o crente é mais crente do que a gente? Nas experiências de vida, na convivência que ele tem com Deus, nas experiências que ele passa com Deus, nos testemunhos que ele conta. No momento que você chega perto dele e as palavras dele são palavras que movem os nossos corações e dá desejo, dá vontade da gente ficar lá mais perto dele e ouvir mais. E ele começa falando, então Davi corre e chega em Samuel e diz, Samuel, aconteceu assim e assim e assim. Aí Samuel pega Davi e disse, vamos ali num sacrifício e vai adorar a Deus. Quando a notícia chega perto de Saul que Davi está lá perto de Samuel, Saul manda um exército lá, um bando de pessoas lá para perto de Samuel. Quando chega no meio do caminho, o Espírito do Senhor toma a vida daqueles soldados israelitas e eles começam a profetizar. Aí Saul disse, falaram para Saul, os teus profetas estão profetizando lá, os teus soldados estão profetizando. Aí mandou mais um outro. Aí mais uma vez o Espírito do Senhor veio e eles profetizaram também, esqueceram de Davi, Aí veio o terceiro bando.
Aí Saul disse, agora quem vai sou eu. E vai lá. E quando ele chega lá, a Bíblia diz mais uma vez que o Espírito do Senhor vai na vida de Saul e ele começa a profetizar. E eu fiquei assim, espera aí, um endemoniado semana passada, um cara invejoso semana passada, um camarada desse jeito. Os dons de Deus, a Bíblia diz que são irrevogáveis. Não é porque você profetiza, tá certo? Que tá salvo, não. Não. Há muita gente por aí que profetiza, naquele dia o Senhor vai dizer, em teu nome eu profetizei. A pessoa vai dizer, em teu nome eu profetizei. Jesus diz, é verdade. Em teu nome eu preguei, é verdade, mas eu não te conheço. Aí saiu até um adágio naquela época, Saul agora é profeta. Né? Tá bom, capítulo número 20. Jonatas agora encontra-se com Davi. Davi diz, Jonatas, que mal eu fiz para o teu pai querer matar? Que mal eu fiz para o teu pai querer tirar minha vida? Aí Jonatas jurou, disse, não, meu pai não quer tirar a tua vida. Não, ele quer assim, não quer. Aí fizeram mais uma vez uma aliança. E Jonatas disse o seguinte, olha Davi, eu vou na casa do meu pai, vai ser lua nova, né, vai ter festa lá, vai ter culto. E eu sei que lá tem a minha cadeira, tem a sua, tem a do meu pai, tem a de Abner. Essa noite vai ter festa, nós vamos sentar lá e vamos alimentar junto. Você não vá. Vai ter a tua cadeira vazia, tá certo? Vai ter. Então combinaram. Eu vou falar pro meu pai que você foi para casa de Jessé, o seu pai, para passar a lua nova lá, essa festa lá, esse culto lá, né? Uma passagem de ano, né? E se o meu pai disser vai chamar ele, aí eu entendo que o meu pai, ele não tem nada contra você. Mas se o meu pai ficar irado, então a gente já sabe que ele tem alguma coisa contra você, então você não vota. Eu vou te dar um sinal, né, por meio de uma flecha, né, e você não vota. Tá bom, tá bom. Aí Jonatas vai para o culto, vai para aquela celebração. No primeiro dia Davi não apareceu. Aí no segundo dia Davi também não apareceu. Aí Saul pergunta, cadê o filho de Jessé? O lugar dele está vazio desde ontem. Aí Jonatas disse, pai, ele foi para a casa dos seus pais passar essa festa lá, né? Festa de lua nova, passar o culto lá, passar com a família. Por isso que ele não veio. Aí Saul disse assim, ficou irado. Vamos buscar Jessé, vamos buscar Davi porque eu quero matá-lo. Falou na frente de Jonatas. E falou para Jonatas. Aí Jonatas disse, pai, o que o Davi fez contra o senhor? Ah, você agora? Aí chamou uns palavrões. Eita! Irmão, da boca de um crente desviado, vai esperar o quê? E sabe onde ele chamou os palavrões? Dentro do culto, no momento do culto. Sabe? No momento da celebração, ele ficou nervoso e chamou de Jonatas, seu filho de uma perversa. Hoje é FTP, né? FDP. Filho de não sei de que, né? Hoje. Olha só, irmão, se tem cabimento, no momento do culto, no momento da celebração, esse camarada fica nervoso e não se preocupa mais com Deus. Dá para entender o porquê Deus rejeitou Saul, não é? Aquela humildade toda que ele tinha era humildade transparente, sabe? Ou aparente, melhor. Era humildade aparente. Tem muita gente que tem esse mesmo tipo de humildade. Dê poder a ele e você vai ver quem ele é. Muito bem, mais uma vez, aí Jonatas dá um sinal. Jonatas fala para Davi não voltar e ir embora. Davi vai mais uma vez, agora não em busca de Samuel, ele vai em busca do sacerdote. Capítulo 21, ele vai em busca do profeta, do sacerdote Aimeleque. Quando ele chega lá na casa de Aimeleque, ele chega faminto. E ele disse para Aimeleque, disse assim, olha, traz aí 5 pães, que era para os soldados também, né? E ele disse, olha, não tem um pão comum, só tem um pão sagrado. Vocês têm direito de comer só com vocês estão puros. Aí ele disse, não, todos nós estamos e participar do pão. E por fim ele disse, tem uma espada? Ele disse, tem uma espada, que é aquela que você matou a Saul. Davi pega a espada e vai embora para uma nova cidade aí. Meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar. Hoje está velho,
está de cabeça branquinha, não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, meu pai. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Filho adoece, o pai não quer ver gemendo, mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar. Quando melhora, se esquece, vão embora. Muitos deles nem se lembram que fez o papai chorar. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. De tão longe para ver a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Jó. Aí a Bíblia finaliza aqui dizendo que Jesus foi chamado por um fariseu chamando Jesus por um jantar. Vê se pode. Durante tanto tempo os fariseus só criticavam. O pai lamenta, trabalhei e criei meus filhos na esperança de um dia ter alguém pra me ajudar. Mas muitos crescem, se desviam e vão pra o mundo, deixam o velho moribundo e do pai não se lembram mais. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Pessoas que passam por cima nem sabem que embaixo tem podridão. A tardezinha, vendo se esconder o sol, lembra dos filhinhos e chora e começa a lamentar. Me deixaram só e muitos deles não voltam mais, e eu lutando aqui sozinho, sem ninguém pra me ajudar. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e um velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Mas vocês não deixam desta forma. Jesus, não tem coisa não. É sim, não. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Amanhã tem mais, mas assuma que Deus ainda fala conosco. Eu não falei a data no começo, né? Se eu falei, tudo bem. Se eu não falei, tudo bem. Mas vamos lá para a nossa introdução. Meus irmãos e irmãs, a todos a paz do Senhor, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, foi o nosso devocional diário da The Holiness com o tema Deus Fala Conosco, dia 12 de abril de 2025. Um grande abraço, Deus abençoe.